Olá, este é o Informativo Extrema Web TV, Extrema na internet para você. Sejam todos bem-vindos. Ler um bom livro, realizar pesquisas, trabalhos escolares. Toda escola solicita a seus alunos que se mobilizem. Além das aulas teóricas, o aluno tem à sua disposição uma infinidade de opções. E com a internet ficou tudo muito mais fácil. Mas é bom tomar cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V. Professor também pesquisa e sabe quando o fato acontece. Em Extrema, agora, na Biblioteca Dona Prudência, que fica no prédio do Clube Literário, em seu subsolo, tem uma belíssima biblioteca, que divide espaço com o Ponto de Cultura. Muito bom. E além disso, está à disposição de frequentadores 10 computadores para que os interessados façam suas pesquisas via internet, somente pesquisas escolares. Tem lá um fiscal que acompanha todo o trabalho da criançada. E para qualquer tipo de atividade escolar. A biblioteca fica na Praça Coronel Simeão, abre de segunda a sexta-feira. A regulamentação da chamada Emenda 29 foi aprovada por 70 votos a favor e 1 contra. Com a manutenção do sistema vigente de distribuição, os estados são obrigados a destinar pelo menos 12% de suas receitas para a área no ano. No caso dos municípios, o repasse mínimo é de 15%. A União fica obrigada a investir o valor aplicado em um ano corrigido pela variação do PIB, Produto Interno Bruto, de 2 anos anteriores. Ou seja, em 2012, o Planalto terá que destinar à saúde o valor gasto este ano corrigido em 7,5%, que foi a taxa de expansão da economia em 2010. Repetindo, por 65 votos a 4, foi excluída da proposta o dispositivo que criava a contribuição social, o tal do CPMF disfarçado. Depois do alerta do senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, sobre a impossibilidade de criar um imposto por intermédio de um projeto de lei complementar e não por uma proposta emenda da Constituição Federal, uma PEC, como é o correto, afirma. Está sendo criada de forma escondida, na calada da noite, uma nova CPMF, alegou o senador. O líder do PT e relator, Humberto Costa, lembrou que, na prática, a contribuição não existiria porque não dispõe de uma base de cálculo. Mas a decisão do PMDB de rejeitá-la terminou se estendendo à maior parte dos senhores senadores. A aprovação de um destaque do relator elevará os valores repassados para a saúde por estados e municípios, porque suprimiu do texto aprovado pelos deputados o dispositivo que retirava o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais de educação na base de cálculo sobre os quais são definidos os percentuais destinados ao setor. Os estados vão ter de gastar um pouco mais dentro do seu próprio território, afirmou. A situação da União não foi alterada. A título de consolo sobre o alívio dado ao governo federal, o líder disse que futuramente o governo fará um debate para definir uma forma estável e permanente de financiamento para a área da saúde. A presidente Dilma Rousseff sancionou com vetos esta regulamentação do dispositivo que define os valores mínimos a serem aplicados na saúde pela União, estados, Distrito Federal e municípios. O texto foi publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira, dia 16. A chamada Emenda 29 foi aprovada pelo Senado em dezembro do ano passado e tornou-se alvo de debate durante todo o ano de 2011, por retomar aquela velha discussão sobre a criação do imposto para a saúde, a contribuição social sobre saúde, que, no entanto, foi derrubada na Câmara e no Senado. Uma pesquisa do CNI-IBOP, divulgada na semana passada, mostrou que 96% dos brasileiros eram contrários à criação do novo tributo. A proposta que obrigava a União a destinar 10% dos recursos para o setor também não passou. Ficou mantido o sistema atual de repasses, ou seja, investir o aplicado em um ano, corrigido pela variação do Produto Interno Bruto de 2 anos anteriores. Ao todo, a presidente Dilma Rousseff vetou 15 dispositivos, entre eles o que previa créditos adicionais de investimento caso o PIB tivesse aumento. Na justificativa, a presidente Dilma argumentou que a medida poderia gerar instabilidade na gestão fiscal e orçamentária. No texto sancionado por Dilma, ficou mantido o repasse de 12% do orçamento por parte dos estados e 15% para municípios. Colaborou nessa reportagem Rosana de Cássia, da agência Estado. O ministro de Finanças da França, François Baroin, confirmou que a agência de classificação de risco Standard & Poor's
rebaixou o rating do país de AAA para AA+, mas insistiu que a mudança não é uma catástrofe e que o governo continua comprometido a reformar a economia. Claro que preferíamos ter mantido o rating AAA, disse Baroin, durante uma entrevista concedida à rede de televisão France 2. Ele acrescentou que o governo francês não pretende anunciar um terceiro plano de austeridade fiscal. Em dezembro, a Standard & Poor's colocou em revisão para potencial rebaixamento dos ratings de 15 países da zona do euro, afirmando que a tensão do sistema no bloco monetário aumentaram e passaram a ameaçar o crédito da região como um todo. Na ocasião, a SP disse que as tensões sistêmicas na zona do euro decorrem de 5 fatores. Interligados, as condições apertadas de crédito, os prêmios de risco elevados registrados em dívidas soberanas europeias, algumas delas com a nota máxima AAA. A falta de acordo entre as autoridades da região sobre como conter a crise e garantir integração fiscal e econômica, os níveis elevados de endividamento de governos e famílias e o risco crescente de uma recessão da zona do euro em 2012. Em agosto de 2011, uma decisão inédita da SP levou ao rebaixamento da avaliação de risco do crédito longo prazo dos Estados Unidos. A nota de risco de crédito do país passou de AAA, a avaliação mantida nos últimos 70 anos e a mais elevada do ranking, para AA+, os Estados Unidos. A medida foi tomada 3 dias depois da sanção de lei que evitou a suspensão de pagamento pelo governo americano, que esboçou o plano de ajuste de 2 trilhões de dólares nas contas públicas federais nos próximos 10 anos. As agências atribuem as notas de risco não apenas a países, mas também a município e empresas objetivos. Essa é a explicação desse risco para você entender. O objetivo da classificação é mostrar a capacidade de pagamento de dívidas, valor total e juros, no prazo prometido, ou seja, mostrar a capacidade do emissor cumprir o seu contrato no prazo prometido. Essas agências de classificação também atribuem notas a emissões estruturadas, como foi o caso dos títulos hipotecários. Historicamente, as primeiras agências de classificação de risco foram a Fitch Ratings, a Moody's e Standard Poor's. Essas agências operam sob remuneração, por solicitação de empresas e, eventualmente, de estados que desejam ser classificados, mas com independência em relação aos solicitantes. Extremo Web TV volta já já.